olha para aqui novamente. Agora vamos dar início à nossa aula, A nossa aula de ciências. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê, uma aula de paz, de muita sabedoria e que Ele esteja no direcionamento de nossas atividades, Então, na aula passada, nós vimos a metamorfose, dos animais. E tivemos como exemplo a metamorfose da borboleta. Como é que acontece essa metamorfose? Que a borboleta, ela nasce em lagarto e depois que vira borboleta. E o ser humano, como é que acontece? O ser humano, ele passa por fases de vida, O ser humano, ele nasce, ele é gestado, Ele é concebido pela união do homem e da mulher. E aí acontece a gestação dentro da barriga da mulher, no útero da mulher. E 9 meses depois dessa gestação, nasce a criança. Então, o ser humano, ele passa por 4 fases. O ser humano, ele passa por 4 fases. A primeira fase do ser humano é a fase da infância, que vai de 0 aos 11 anos e 11 meses. No livro de vocês tem 12 anos, porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte, que é considerado criança todo aquele que tiver de 0 até 11 anos e 11 meses. Depois, aos 12 anos, já é considerado adolescente. Então, essa fase da infância ao qual vocês estão, é a fase do quê? A fase do aprendizado, a fase onde vocês irão frequentar a escola, A fase que vocês estão protegidos, nas outras fases também, mas nessa fase é a fase que vocês estão mais protegidos da mamãe, do papai, É uma fase de brincar, mas também é uma fase de cumprir os deveres. Não só tem a fase de brincar, tem a fase também, tem a necessidade, tem por obrigação de cumprir os deveres. Então é a fase que a mamãe e o papai têm mais cuidado porque vocês ainda são crianças, certo? Não é a fase do descobrimento. Vocês estão lá descobrindo como é o mundo. Vocês estão dependentes muito do papai e da mamãe, tá certo? A fase de estar frequentando por obrigação mesmo a escola. Tem a fase também da adolescência, que vai dos 12 aos 20 anos. Porém, como eu já falei, tem uma observação. No Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada a fase da adolescência dos 12 aos 18 anos. Quando o adolescente completa 18 anos, ele já se responsabiliza pelos seus atos. Então, a fase da adolescência é uma fase em que vocês vão passar por mudanças no seu corpo, mudanças na sua fala, mudanças no seu pensamento também. E vocês já vão estar assumindo algumas responsabilidades também, como ajudar o papai e a mamãe dentro de casa, assumindo, mas já pode vir para a escola só, não precisa que o papai e a mamãe tragam vocês na escola, vocês já têm esse compromisso, O papai e a mamãe já orientam já de outra maneira, já tem aquela preocupação, É a fase em que seu corpo vai passando por mudanças, como eu falei, Na mulher ocorrem certas mudanças, no homem já ocorrem outras mudanças, Isso vai dependendo da transformação da genética de cada ser humano. Então, é uma fase em que vocês já vão tendo, assim, descobrimento do que você quer ser, para se profissionalizar, Vocês estão na escola também, vocês são obrigados ainda. O papai e a mamãe ainda tem que obrigar, sim,
vocês irem à escola, é a fase de vocês procurarem a se profissionalizar. Qual a profissão que você vai querer seguir, tá certo? A fase adulta, ela compreende de 21 até os 65 anos. Bom, na fase adolescente, vocês estão buscando novos conhecimentos, vocês vão ver qual a profissão que vocês vão seguir. Escolhida essa profissão, agora é a hora, na fase adulta, é a hora de colocar essa profissão em prática. Se você escolheu ser médico, você vai começar a trabalhar ser médico, na área da medicina. Se você escolheu ser professor, você já vai começar a trabalhar na área de professor. É a fase onde você já assume as suas responsabilidades. Mamãe e papai já não vai assumir as suas responsabilidades. Você já vai procurar o quê? Até a sua casa, até a sua família, já vai se manter para tá dando seguimento à sua vida, tá certo? Então aí é a fase adulta, que vai de 21 até os 65 anos. Você já vai trabalhar para manter o seu sustento. A última fase é a fase qual? Da velhice, que inicia-se aos 65 anos de idade, que é o caso das nossas vovós, né, nossos vovôs. Essa fase é uma fase em que o ser humano, ele está hoje mais não, mas antes o seu corpo já estava mais frágil, já não aguentava mais certos trabalhos, porque o seu corpo, ao longo do tempo, ele vai se desenvolvendo e quando chega a essa determinada idade, ele vai ficando mais frágil, a saúde dele vai ficando mais frágil. Então, é por isso que muitos com 65 anos, e a lei também diz isso, que eles já podem se aposentar, porque ele já contribuiu na sua vida, então ele agora vai ficar em casa, sossegado, porque até a sua saúde, isso é normal do ser humano, já está um pouco mais frágil, já requer mais cuidados. É tanto que nós estamos, né, nesse período de Covid. E qual foi a primeira preocupação dos médicos e cientistas? Com os idosos. Por que os idosos? Porque justamente nessa fase é que a saúde dessas pessoas estão mais fragilizadas. Então, por isso, requer mais cuidado. Por isso que eles foram o grupo de prioridade, foram os primeiros que tomaram a vacina. Mas tem uma fase que a Bruna colocou aqui, mas que é muito importante, que é a fase de transição da fase da infância para a fase da adolescência, que os psicólogos e os médicos chamam de fase da puberdade. Que fase é essa? É uma fase onde começam a ocorrer as transformações no corpo. Vamos ver quais são essas transformações? O crescimento, porque vocês começam a crescer acelerado, parece até que nem vai parar mais, não é verdade? Mudança na voz, principalmente dos homens, dos meninos. A voz começa o quê? A engrossar. Amadurecimento dos órgãos de vocês já começam a se modificarem. Surgimento de pelos, o homem começa a surgir a barba, né? As mulheres já começam a ter pelos em determinadas partes do corpo, né? E também as mudanças físicas. Às vezes aquela menina que é bem magrinha começa a colocar mais corpo, como também o menino. Então, essa é uma fase de transição que acontece entre a infância e a adolescência. Então, aqui nós encerramos o nosso assunto sobre a vida dos seres vivos, tanto dos animais como também dos seres humanos, que são quase idênticos, não é verdade? O animal também passa, claro que não tem infância, adolescência, fase adulta, mas eles também passam por mudança, tá certo?
Então, assim, a atividade que a Pro vai deixar vai estar na página 35. Vocês vão dizer, a Pro é muito grande. Não, não é grande. Vocês vão ver que é rapidinho, olha, são deveres que você responde em uma linha só, tá certo? Na página 36, 37, 38 e 39. Vocês façam essa atividade e postem lá no privado da Pro, tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, meus amores!